A paz do Senhor Jesus para você, tua infância, e a todos os ouvintes que estão ouvindo o programa Expressão da Verdade. Vamos iniciar agora trazendo para vocês os Salmos 67. Vocês que têm a Bíblia, quem não tem a Bíblia e tem internet, pode estar digitando aí Salmos 67. E vamos fazer uma concentração de fé na palavra de Deus. O que diz o Salmos 67? O título do salmo é O Reino de Deus abrange a toda a terra. Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe. E faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Love-te a ti, ó Deus, os povos. Love-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgará os povos com equidade e governará as nações sobre a terra. Love-te a ti, ó Deus, os povos. Love-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. O nosso Deus nos abençoará, e toda a extremidade da terra te temerão. Andarão no teu amor e no teu temor. Pai nosso que está no céu, santo e santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos ofensa, Pai, assim como nós perdoamos aquele que já nos ofendeu, mas que também já se arrependeu. E não nos deixe cair na tentação, mas livre de todo mal, porque sabemos que teu é o reino, teu é o poder, honra e glória para todos sempre. Amém e amém. Boa noite e a paz. Eu vou fazer a entrada do programa, não vai ser outra, senão a mesma mensagem que eu mandei anteriormente. É mais para orientar vocês, alertar vocês sobre o reino de Deus, que está nas nossas mãos, que está na nossa presença, que está conosco. O Senhor Jesus disse: eis que o reino de Deus está entre vós, quer dizer, está entre os seus discípulos. Então depende de nós. E aí está, como diz aqui no livro de João, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. No princípio, Jesus era o Verbo, quer dizer, o Cristo. O Cristo que estava prometido para manifestar na terra era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, ele estava desde o princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Amém. Então, versículo 14. E o Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Versículo 11 diz: veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome e na sua palavra. Então, o Senhor Jesus, ele fala em João capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará e sairá e encontrará pastagem. Quer dizer, encontrará a salvação. Encontrará tudo que precisa para viver bem aqui na terra e para herdar a vida eterna. Então, também diz o versículo 6 de João 14, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Então, ninguém chega ao Espírito Santo, ninguém recebe a virtude do Espírito Santo, se não for pela palavra dele, Jesus Cristo, que ele é a palavra. Então,
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pergunta de Judas, não os cariotes, mas outros. João capítulo 14, versículo 22. Disse Judas: Senhor, de onde vem que te há de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus responde: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai amará. E viremos para ele, e nele faremos morada. Então, aí, replica em João 15, 7. Se vós estiver em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei o que quiser, e será feito. Tudo o que pedir ao Pai em meu nome, eu o farei. Mas quem faz? Jesus Cristo. O exército de Jesus Cristo é quem faz. Então, o exército de Jesus Cristo, ele não tem nome diferenciado. É o próprio Jesus. Então, não adianta a pessoa achar, não, então eu vou pedir para Maria, vou pedir para Paulo, para Pedro. Não, você vai pedir para Jesus. Então ele diz assim, João 14, versículo 13. E tudo quanto pedir em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedir alguma coisa em meu nome, eu o farei. Versículo 15. Isto é, se me amardes e guardar os meus mandamentos, quer dizer, guardar a minha palavra. Então, aí está. Aí nós vimos também no livro de Isaías, Isaías capítulo 1, versículo 19, a palavra fala com nós novamente, diz assim, se quiserdes me ouvir, comereis do bem da terra. Quer dizer, se quiser me ouvir, então será bem sucedido. É o que diz os mandamentos de Jesus, de Deus, lá em Deuteronômio capítulo 28. Ainda diz aqui no livro de Salmos, Salmo 1, no capítulo 1 em diante, você vai ver que a palavra fala novamente conosco. Diz assim, bem-aventurado o varão, quer dizer, o homem ou a mulher, a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se prende no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer. Em quê? Na palavra de Deus, na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de água, cujas folhas não caem. Não cai por quê? Porque está sempre ali sustentado tá junto ao ribeiro, a raiz fornecendo a umidade, né, para as folhas. Então ela não cai fora de tempo. Então, e dá o seu fruto, quer dizer, a árvore dá o seu fruto na estação própria. Tudo isso por quê? Porque ele está firmado na palavra de Deus, naquele que é o verbo, e o verbo se fez carne. Então, versículo 4 do Salmo 1. Não são assim os ímpios, mas são como o moinho que o vento espalha. Aleluia! Então nós vimos aqui no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 12, que diz assim, ouviste bem, porque eu velo sobre a minha palavra. Quer dizer, assim como a árvore plantada junto ao ribeiro de água está sempre sendo abastecida, assim também é aquela pessoa que está na palavra de Deus, porque o Senhor Jesus ele promete, eu velo sobre a minha palavra. Aleluia! E aí nós temos ainda,
no livro de Isaías 55, no versículo 10, ele ainda repete novamente. Ele diz assim: por quê? Porque assim como desce a chuva desce, quer dizer, cai do céu, e rega a terra, e faz produzir, e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come, diz o Senhor, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, veja bem, o Senhor Jesus, no seu sermão, ele ainda replicou. Ele disse assim: os céus e a terra podem falhar, porque o profeta, cheio do Espírito Santo, ele fala que assim como a chuva cai do céu e para ela não torna mais regra a terra e faz produzir e dá fruto, dá semente ao que come, então pão, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não tornará para mim vazia. Antes fará o que apraz e prosperará naquilo que a enviei. Mas o Senhor Jesus, ele reflete, né? Ele analisa, ele vê que os céus e a terra às vezes falham. Quer dizer, muitas vezes a terra não dá o seu fruto, a chuva não cai, quer dizer, vê o mormaço e tal, aquela preparação, a nuvem, vai cair um pé d'água, como diz o povo, mas não cai nada, o vento dispersa as nuvens. Porém, sobre a palavra dele, ele disse: os céus e a terra podem fracassar, os céus e a terra podem mentir, porém as minhas palavras não. Quer dizer, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não. Então, aí está. Você tem exatamente estas palavras para você meditar. Como ele diz assim, em João capítulo 15, 7. Se vós estiver em mim e as minhas palavras estiver em vós, pedirei o que quiser, porque você vai pedir dentro da palavra dele. Você não vai aumentar nem diminuir. Pedirei o que quiser e será feito. Quem entra em ação é os anjos. Então, aí está. Você tem essas palavras para você meditar, analisar, se alimentar, se fortalecer e ser salvo, ser cheio do Espírito Santo, prosperar na vida e ainda herdar a vida eterna. Como ele diz aqui no livro, repetindo o versículo 19 de Isaías 1. Se quiserdes ouvirdes, comereis o bem desta terra. Aleluia! A paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Então, em França, nós vamos voltar daqui a pouco, mas antes nós vamos para o sorteio, Tô em França. Vamos para o sorteio e peço depois que você passa a oração da irmã Conceição. Ok, Tô em França? Ok. Vamos para o sorteio.